Olá pessoal, nessa aula quero propor uma refatoração em algumas classes, principalmente nas classes de serviço. Por quê? Com o objetivo de reduzir a quantidade de código, quantidade de repetição de código. Se nós dermos uma observada, aqui no Cidade Service e no Estado Service, nós temos alguns métodos que são comuns, que não se alteram, com exceção da lista aqui, que acabei colocando um nome diferente, né? Mas poderíamos colocar aqui, listar todos nesse estado. Vamos até colocar só para ficar igual. Listar todos. Vamos abrir o cadastro de estado para fazer a alteração, onde nós fazemos a chamada daquele método. No useEffect, aqui, ó. Então vamos chamar aqui o listar todos. Maravilha. Agora os dois estão iguais. E além disso, antes nós havíamos feito a chamada ou a concatenação da URL aqui, vamos colocar aqui em cima também, só para realmente os dois ficarem 100% iguais. Beleza? Perfeito. Aqui, concatenar mais o ID. Maravilha. Então, temos duas classes exatamente iguais. A única coisa que muda é o endpoint, que indica qual é a classe que vai ser chamada, se é de estado ou se é de cidade. Quando nós fizermos os outros CRUDs, marca, categoria, pessoa, produto, enfim, de todos os outros, vamos ter esse mesmo código. Então, assim, fica um negócio bem repetitivo. Então, o que nós vamos fazer? Podemos utilizar a herança, criar uma classe, uma superclasse com esses métodos padrões e as classes filhas, que no caso vai ser de cidade service, estado service, vai herdar dessa superclasse, tá? Então a gente consegue fazer um código bem mais organizado e que a manutenção vai ficar bem mais fácil. Então vamos fazer o seguinte, aqui dentro do cadastros, dentro do pacote service cadastros, vamos criar um novo arquivo que vai se chamar, podemos colocar service base, service base, servicebase.js. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui do Cidade Service, vou dar um Ctrl A, Ctrl C e aqui no Service Base, vamos dar um Ctrl V. Alterar o nome da classe. Service Base. Maravilha. Então agora o que eu tenho? Uma classe base, todas as outras vai estender essa classe base. Aqui nós temos que fazer uma pequena alteração, porque assim, sempre que uma classe filha estender dessa superclasse, ela vai passar qual é essa URL, tá? A URL específica. Nós deixamos tudo genérico e o que for específico nós vamos receber quando a classe for instanciada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos declarar aqui um construtor. Esse construtor vai receber a URL base. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou retirar a declaração dessa URL aqui, vamos declarar aqui dentro, indicando um this, então significa que esse URL pode ser acessado externamente, e aqui, ao invés desse barra cidade, vamos retirar esse cidade, fechar aspas, colocar o maisinho aqui e concatenar com aquele URL base. Maravilha? E agora, no Cidade Service, vamos fazer o seguinte, dar um extends do Service Base. Agora, posso remover todo esse código. Aqui, nós vamos declarar um construtor, porque eu preciso passar para a superclasse qual que é a URL base. Então, vamos utilizar o super e passar, nesse caso aqui, cidade. Joia? Então, quando essa classe Cidade Service for instanciada, o construtor vai ser chamado, ele vai passar para a superclasse
a palavra cidade. Aqui na superclasse, a gente sabe que aquele cidade ele vai ser concatenado na URL, que consequentemente a gente vai ter uma URL específica para chamar esse endpoint. No estado service, a mesma coisa. Vamos remover tudo isso, declarar um construtor. Aqui vamos utilizar o super e nesse caso vamos passar o estado. Beleza, feito isso, vamos testar para ver como que tá. Na verdade não está funcionando, vamos dar uma olhadinha aqui no F12 para ver o que ele está apontando para a gente. Ah, tá. Super lá no estado service. Provavelmente. Então aqui eu estou passando, chamando um super, só que eu não tenho uma superclasse, porque faltou extends. Service base. Então eu estava tentando passar alguma coisa para superclasse sem ter uma superclasse. Então esse era o problema. Beleza. Agora, ainda não foi. Não foi. Não foi, deu um erro bem genérico. Aqui também não aparentou nenhum erro. Era para funcionar. Aqui em cima apresentou alguns erros que podem nos ajudar. Então ele deu lá, ó, estado service.estado is not a function. Então, em algum lugar eu estou usando isso daqui. Ah, lá no cidade service. Não, cidade JS. Tem alguma coisa errada aqui no cidade JS. Ah, aqui, ó. Ah, tá. É porque lembra que no cidade JS a gente precisa de uma lista de estados. Então eu não tinha mudado aqui. Tinha mudado lá no estado JS, porém não tinha mudado aqui, que é o listar todos. Beleza, agora tem que ir. Tá lá. Então agora nós temos o projeto funcionando da mesma forma, tá? Então não mudou o funcionamento. A única coisa que nós mudamos foi código. Vamos tentar cadastrar um novo estado. Vou cadastrar aqui Santa Catarina SC. Salvei. Beleza, tá lá. Funcionamento mesmo, tá, pessoal? Não mudou. A única coisa é que agora a gente tem bem menos código. Então, eu tenho um service base. Sempre que eu for construir um novo service, eu vou estender do meu service base. E o que, professor, o que então nós vamos colocar nesse service? Sempre vai ser uma repetição nesses services específicos? Então, se porventura eu tiver alguma outra chamada, por exemplo, às vezes alguma consulta, alguma coisa que é específica de cada um dos cadastros, aí sim nós vamos declarar no service específico. Aquilo que é genérico, que cabe a qualquer um dos CRUDs, aí nós vamos colocar aqui nesse service base, tá joia? Específico no service específico, genérico no service base. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço e até a próxima.